Olá, saudações. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, procurando levar a revelação do que está oculto no texto bíblico, e principalmente para quem busca, se libertar da falta de entendimento. Espero que vocês estejam bonitinhos, sentadinhos, buscando atenção no que eu falo, para que consiga entender. Ok? Hoje a aula será sobre a parábola das 10 virgens. Inicialmente vou descrever todo o capítulo para depois revelar o seu significado verdadeiro. Está em Mateus 25, de 1 a 13. Vamos lá. 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. 6. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. 8. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos lá. Começando a revelação, a partir do primeiro versículo. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Vamos lá. Reino dos céus significa consciência desperta. Agora veja um absurdo na escrita. 10 virgens para um noivo. Cala a boca. Usa a massa. Isso se for entendido, claro, literalmente. As 10 virgens representam a sua condição de acordo ou não. Ou seja, o pentagrama que possui 5 pontas. Candeia representa o mesmo que dízimo, ou seja, sua atitude, sua consciência. Se você não conseguiu entender, calma que vai ter mais explicações
com esse fato. 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 eram conscientes e 5 ainda dormiam. 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Ou seja, sua consciência eram as candeias, mas não tinham conhecimento e entendimento suficiente, ou seja, a representação do óleo. 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Aqui, elas levaram a consciência e o conhecimento que tinham, representando a vasilha, justamente para abastecer ou manter acesas as candeias, ou seja, a consciência crística. Se você percebe que o texto fala em plural, mas na verdade é a representação do singular, porque está falando apenas da alma, do humano. Ok? 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Como o ser humano não busca o discernimento, continuam dormindo. Ou seja, vivem com sono, não despertam para uma realidade maior, dormem em seus berços, suas camas, ou seja, o corpo físico. 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Aqui o significado mostra que a alma dorme. E na escuridão da noite, ou seja, o desconhecimento, ouvir um grito representa quando a alma acorda, pois está seguindo em direção à luz. Está conseguindo manifestar o Criador, o Espírito chamado de Santo. Está manifestando em sua presença. 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Significa, todas acordaram, no entanto, nem todas, como veremos. Ok? As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Aqui significa que alguns ou algumas almas entram no processo de acordamento, mas estão mais voltados apenas ao conhecimento do que na prática dos mesmos. Evidentemente, a luz não se faz presente. Ou seja, suas candeias, é a consciência, ainda permanecem apagadas. É uma falta consciência, uma falsa consciência. Só é dita da boca para fora, não condizendo com as atitudes. São as insensatas. Como o ser humano dormente é insensato, incoerente, displicente. 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar para vocês o óleo. Desculpe. As que estão despertas, com a consciência crística manifesta, dizem não. Evidentemente, devido às outras serem displicentes, afoitas. Ou seja, não se pode dar
a quem não tem ou não quer ter. Muitos apenas acreditam que têm e não percebem que continuam dormindo. É a mesma história do meu trabalho aqui. Eu estou dando, mas só quem vai receber é quem já está pronto. Quem não está pronto vai falar baboseira, vai me criticar. Isso é comum do ser humano, né? Infelizmente. 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Virgens, não quer dizer que elas eram virgens puras, limpas, mas se tornaram limpas, que é o processo da alma dentro do corpo humano. Quando vai tomando conhecimento, entendimento, adquirindo o discernimento, expandindo a consciência, ela vai se limpando até se tornar pura, novamente, limpa. É a virgem. Ok? Significa que quando você não se prepara para receber ou manifestar a luz do Criador, perde a vez. Ou seja, terá que batalhar para voltar a ter a condição de receber o noivo. O noivo é uma alusão, justamente, da manifestação do Criador em si, em nós, né? Mesmo ainda estando encarnados. Mas acordou e está consciente da realidade, da verdade de que somos e estamos na luz, mesmo estando em trevas, ou seja, encarnados. Quem não se preparou ou se preparar, terá de reencarnar para novamente bater na porta ou vestir-se a caráter para receber o noivo. Ou seja, estar pronto para a manifestação do Criador em você. 11. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor. Eu sempre sou contra esse Senhor, né? Vocês já devem ter notado nas minhas aulas. Senhor, Senhor não significa nada, porque Senhor é uma palavra que pode dizer tanto Senhor da luz como Senhor das trevas, mesmo que esteja no contexto do Senhor da luz. Então aqui elas deveriam dizer: Criador, Criador, abra a porta para nós. Enquanto você, alma, caminha displicente, por mais que tente naquele momento, não haverá resposta. É por aí que as religiões pecam, pois mantém a alma iludida nas mentiras. Quer dizer, você vai, bate na porta, na hora de acordar, dorme de novo. Já vi muitos irmãos e irmãs no caminho que começaram a ter a luz, começaram a acordar, voltaram, dormiram novamente. Não é fácil não. Você pensa que voltar para a luz é assim? Estalou o dedo e volta? Requer muito trabalho e disciplina. Principalmente para se desfazer do ego, da matéria. Realidade. 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Essa dita resposta não acontece porque se faz silêncio, ou seja, ele não respondeu nada. É como se ele estivesse dizendo. Por mais que você ore e entre em concentração, seja lá o que for, meditação, não haverá nenhuma manifestação. Porque está ligada ao despertar da consciência e atitudes equivalentes. Não adianta você orar e quando você sai para fora de si mesmo, ou sai para a rua,
As suas atitudes são incoerentes, inconsequentes, né? Insensatas, né? Mostram o seu desconhecimento. 13. E última. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiar significa ficar atento, ser prudente, né? Buscar com afinco as coisas do Espírito, as coisas do Criador, ou seja, as verdades, as realidades, né? Adquirir o discernimento para que assim, pelas atitudes coerentes, o Criador se manifeste em você. Portanto, isso acontece individualmente para cada alma, dependendo do seu processo de desenvolvimento na expansão da consciência. Agora vamos explicar, apesar de que eu acredito que tenha ficado claro, né? Algumas frases, o significado. Por exemplo, reino dos céus é o cérebro, não é? Olha o cérebro aqui. A maioria é cheia de caraminhola, cheia de minhoca, né? 10 virgens não existem. Em verdade, o texto fala da condição almática, ou seja, da alma, de uma alma, né? Não de 10. Aqui existe o oculto, ou seja, está falando do pentagrama, né? Que é da gematria, ou numerologia cabalística. A Bíblia toda é baseada na Cabala. E a Cabala é baseada em textos antigos, que eu digo sempre, não se sabe quem ditou esses textos na verdade. Se mantém o homem dormindo, você pode imaginar. O pentagrama, 5 pontas para cima e 5 para baixo. É simbologia da numerologia cabalística. E ainda em relação às atitudes da alma, pois 5 pontas para cima, na verdade, representa o princípio do acordamento. E de 5 pontas para baixo é o 5 satânico, ou seja, a alma dormente, presa na materialidade. Perceberam que só está falando de uma alma? 10. O 5 é o princípio quirístico. A luz iniciando sua manifestação é a estrela ou pentagrama na luz com a ponta para cima. E a que ainda dorme, a representação é o pentagrama ou a estrela de ponta para baixo. Indicando a prisão na carne. Muitas simbologias, principalmente satânicas, usam o pentagrama de ponta para baixo, porque quando ela fica de ponta para baixo, fica 2 pontas para cima. Isso significa o chifre, o desconhecimento, a ignorância. Ok? É usado na maçonaria pelo bafometo, que eles usam como símbolo. É claro, aí existe uma explicação muito maior, mas que não cabe aqui. Ok? No pentagrama, que é a ponta para baixo, que é para aquele que ainda dorme. A estrela de ponta para baixo indicando a prisão na carne. Meia-noite, condição da alma dormente. Ignorância, desconhecimento. Todas acordaram. Como explicado, fala sobre a alma que acorda e a outra que tenta acordar, mas volta a dormir. Não daremos óleo a vocês,
pois podemos todas ficar dormentes, sem luz. Ou seja, quem tem, guarde, pois ao displicente ainda não é dado, não é hora. Saíram para comprar óleo. A alma dormente que segue caminhando, dormindo. Algumas buscam nas mentiras religiosas, aliás, uma maioria, e não se dão conta de que estão sendo enganadas. Por isso o Criador não abre a porta. Muitas manifestações que mostram nas religiões não passam de manifestações psicológicas, psíquicas, criadas pela própria mente, devido à condução de um clérigo, seja lá padre, pastor, rabino, o que for, que sabe disso e se utiliza dessa técnica inescrupulosamente, como se de fato a manifestação do Criador acontecesse. Saibam que o Criador só se apresenta quando sua conduta for consciente e seu contato só acontece no silêncio do seu quarto e da sua mente. Do contrário, é tudo ilusão, mentiras, falsidades. Portanto, para que se faça a luz, o despertar da consciência, a expansão da consciência, só acontece a cada um individualmente. Por isso, estejam de vigia, prudentes como a serpente. Cuidado com o que fazem, ou com o que lhes é ensinado. Você é livre. Não se prenda a nada. Solte-se dos grilhões. Liberte-se da masmorra mental. O que eu estou passando para vocês é para vocês se libertarem. Se você quer, ótimo. Se você não quer, o que eu vou fazer? O problema é seu, né? É isso aí, meus queridos. Mais uma vez, chegamos ao final de mais essa aula, repetindo novamente, como sempre faço, as revelações em relação ao texto bíblico, com que você entenda o verdadeiro significado oculto da grande maioria. E quando isso acontece, você não precisará mais desse livro lúdico ou de qualquer outro, pois religião não significa liberdade. A religião, ou seja, a religação com o Criador, só acontece entre você e Ele, dentro de você, que é a igreja, e não um prédio de cimento e tijolos, de paredes frias. Entenderam? Se vocês continuarem a ler o texto, no capítulo 26, é a parábola dos talentos, que significa a mesma coisa, só mudando as palavras e a forma de escrever e os personagens. Por isso que quando se entende a linguagem escondida, você consegue entender que tudo que se fala da alma, e que tudo que se fala é em relação à alma e suas atitudes. Portanto, acaba sendo desnecessário seguir sua leitura. Se você entendeu, a Bíblia foi feita para ser entendida e não decorada. E quando isso não acontece, seguem todos caindo no precipício. Repetindo, ela não foi feita para ser decorada, mas entendida. Simples assim. Enquanto continuarem a entender literalmente, vai continuar a confusão mental e a discrepância entre todos os livros que têm a mesma fonte, como já disse, de origem, e a bagunçar a mente do humano
que não consegue despertar por si só. Ok, meus queridos? Despeço-me, desejando a todos que se faça luz em vossas jornadas, hoje e sempre. Assim seja. Até breve, queridos.